Bom, gente, vou saudar já aqui para conversar conosco, nos aguardando do outro lado da tela, pedindo desculpas por um pequeno atraso que a gente teve ao professor de Geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRIS, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, o Fernando Brancoli. Fernando Brancoli, bom dia. Bom dia, meu caro. Prazer estar aqui de novo falando com você e quem acompanha a gente de casa também. Prazer sempre nosso te receber aqui no Faixa, viu, Fernando? Obrigado aí por você estar aqui novamente com a gente para fazer esse diálogo sobre uma série de temas do quadro internacional que, mais uma vez, não anda nada fácil. Muitas questões para a gente tratar, ô Branco. E eu queria começar por essas negociações que estão acontecendo lá em relação ao leste europeu, porque delegações de Rússia e Ucrânia estiveram reunidas na Turquia na última segunda-feira nessa retomada das negociações por um cessar-fogo duradouro, né, nesse conflito que já se estende por mais de 3 anos. Em um memorando entregue aos representantes ucranianos, a Rússia reafirmou que só aceita o fim das tensões caso Kiev ceda territórios que equivaleriam ali a cerca de 20% do que a Ucrânia ocupa atualmente e também aceite limites para o tamanho do seu exército. Essas foram as principais exigências da Rússia para o cessar-fogo duradouro. Os termos formalmente apresentados em negociações em Istambul destacaram a recusa de Moscou em comprometer seus objetivos de guerra de longa data, apesar dos apelos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para acabar com esse banho de sangue que a gente observa na Ucrânia. Os dois países concordaram ali em trocar mais prisioneiros, com foco nos mais jovens e também nos feridos mais graves, e também devolver os corpos de 12 mil soldados, 6 mil de cada lado. Essa foi apenas a segunda rodada, o Branco, de negociações desde março de 2022, no início aí desse conflito. A Ucrânia ficou de analisar a proposta russa. Brancoli, apesar de ser o segundo encontro entre as delegações, ele marca essa retomada significativa dos esforços diplomáticos após um longo período de estagnação e recrudescimento desse conflito. Considerando os sinais políticos, aliás, os sinais públicos emitidos anteriormente por ambos os lados, com a Rússia indicando disposição para discutir garantias de segurança e a Ucrânia sinalizando limites quanto à integridade territorial, como é que você avalia o real alcance desse encontro, dessa reunião na última segunda-feira? Trata-se aí de uma inflexão genuína rumo a um cessar-fogo duradouro ou a gente está diante de uma movimentação estratégica voltada mais à gestão da opinião internacional e ao reposicionamento tático no campo de batalha? Olha, Anderson, eu acho que nesse momento é bastante improvável imaginar um cessar-fogo duradouro. Né? Do ponto de vista prático, como você bem coloca, os pedidos que são colocados como inevitáveis por ambos os lados são conflitantes. Né? Você aponta agora um ponto. A gente teve acesso ao documento russo bem depois do documento do ucraniano, né? Em que Moscou, por exemplo, argumenta, como você reforçou, que quer manter parte do território que considera uma espécie de buffer zone, né? Uma dimensão tampão ali, de 20% do território ucraniano, e a Ucrânia tem, por seu lado, no documento, dizendo que não aceita, que quer o retorno às fronteiras de 2018, ainda indicando ainda certas outras dimensões. A Ucrânia, além de tudo, solicita a garantia que ela vai ter o direito a entrar na OTAN se ela quiser e entrar na União Europeia, algo que também é citado pelos russos como um dos procedimentos para que tenha um cessar-fogo garantido. Né? A ideia é de que a Ucrânia se compromete pela neutralidade e que não entraria dentro desse tipo de ponto. Então, me parece que nesse momento as chances de a gente encontrar um cessar-fogo minimamente coerente e funcional são bastante distantes. Eu lembro para quem está assistindo a gente que existia uma certa esperança de que a relação pessoal que Trump tem com Putin e né, o fato da Ucrânia depender enormemente dos Estados Unidos faria com que os Estados Unidos tivessem uma capacidade maior de servir como mediador, mas o que a gente viu ao longo dos últimos meses é algo bem distante desse elemento. Né? A gente teve aquela cena bizarra do Trump com o Zelensky na Casa Branca, acho que certamente as pessoas que estão assistindo a gente devem lembrar, né? Eles discutiram, bateram boca ao vivo, um negócio meio inacreditável do ponto de vista diplomático. E nas últimas semanas, Trump tem feito declarações muito raivosas pelo Twitter, né, pelas redes sociais, reclamando de Putin.
dizendo que não era isso que eles tinham acordado, dizendo que Putin estaria louco ou algo parecido. Então, me parece também que, dentro de um processo de paz, que a ideia é ter alguém que consiga fazer todas as partes sentar na mesa, a gente está um pouco em déficit desse processo. Os Estados Unidos, me parece, não vão ser esses atores. Erdogan, da Turquia, tentou colocar também, não à toa esses debates estão sendo feitos na Turquia, mas não tem conseguido grandes especificidades. E, enquanto isso, né, Anderson, a guerra continua. A gente teve, a gente vai falar disso daqui a pouco, o ataque com drones por parte dos ucranianos em território russo, uma resposta russa com mísseis balísticos. Então, assim, os indícios é de que teremos, provavelmente, ao longo dos próximos meses, algumas movimentações de uma tentativa de solucionar dimensões pontuais. Você coloca, né, troca de prisioneiros, volta de corpos de soldados, né, que morreram e que estão em posse de um ou outro país. A gente tem um debate sobre crianças ucranianas que teriam ido para a Rússia e que, né, teriam que ser retornadas, mas assim, algo estrutural, potente, que leve fim o banho de sangue, eu acho que está muito distante ainda, Anderson. Infelizmente, né, o Branco, e parece que a gente tem um cenário aí de muitas dificuldades nessas negociações. Como você muito bem disse, estamos longe aí desse cessar-fogo duradouro. Agora, a Rússia ela insiste em manter o controle sobre os territórios ocupados, enquanto a Ucrânia exige a restauração da sua integridade territorial. O Branco, nesse momento não há espaço para um cessar-fogo, mas dá para a gente imaginar no futuro a possibilidade do fim desse conflito sem que haja a cessão ou a concessão de territórios de um dos lados? Dá para imaginar os russos aceitando o fim desse conflito sem que os territórios ocupados por eles hoje lá na Ucrânia, porque, mais uma vez, esses territórios que os russos exigem estão, nesse momento, ocupados por forças militares russas diante desse conflito. Dá para imaginar os russos recuando, saindo, deixando esses territórios ucranianos, devolvendo essa posse desses territórios à Ucrânia e para que haja o encerramento do conflito? Olha, Anderson, acho que a resposta mais rápida é não. Não, acho que nenhum analista hoje, de nenhum aspecto político, de nenhum lugar do mundo, acredita que a Ucrânia vai voltar a ter o território que tinha. A não ser que alguma coisa muito complicada, muito específica, sei lá, tem um golpe de Estado na Rússia e a Ucrânia consiga se aproveitar disso. Mas mantendo minimamente uma realidade coesa que a gente tem hoje em dia, as chances da Rússia abrir mão desse território são bastante pequenas, por duas grandes razões no contexto russo. O primeiro, um argumento russo que vem sendo usado de que parte daquele território, na verdade, era a Rússia historicamente, fazia parte da União Soviética, e que teria sido, aí, de alguma maneira, doado para a Ucrânia, mas que agora a Rússia, por razões estratégicas, quer de volta. E o segundo ponto, me parece que, se a gente olha o histórico de expansão da OTAN ao longo da última década, né, pensando a OTAN, que é uma organização do Tratado do Atlântico Norte, criada na Guerra Fria para enfrentar a União Soviética, e que mesmo após o fim da União Soviética na década de 90, ela continua se expandindo. O cálculo estratégico russo é que ela precisa de espaços consolidados para garantir que a OTAN e que o Ocidente, dentro dessa lógica, não chegue tão próximo das suas fronteiras e de áreas estratégicas. Então, me parece que é inevitável esse tipo de ponto. A esperança que a gente tem, Anderson, é que a Ucrânia exigir um retorno às fronteiras de 2018, ou seja, né, um retorno não só da Crimeia, mas de outras partes, é, é muito mais um efeito de negociação, em que você pede lá em cima para depois ir mensurando e equilibrando conforme a negociação for colocando. Porque se for sério a história de que a Ucrânia, dentro desse contexto, só aceita um cessar-fogo com o retorno completo do território que anteriormente era ucraniano e agora está sendo ocupado pela Rússia, me parece que a gente não vai ter um fim tão cedo desse conflito, né? Isso. Mas aí, obviamente, a gente vai ter que levar em consideração variáveis que vão acontecendo ao longo do tempo. Uhum. Até 8 meses atrás, né, 9 meses atrás, a gente tinha certeza que provavelmente um democrata iria ganhar, que o Trump não voltaria ao poder e que os democratas continuariam abastecendo de maneira bastante importante a Ucrânia com dinheiro, com armas, com treinamento. Isso mudou, né? O cenário mudou. Parte importante, eu diria, dessas negociações que estão ocorrendo agora, a da razão de elas estarem ocorrendo, se dá também porque Zelensky, na Ucrânia, se vê agora numa situação um pouco mais difícil, com Trump, né, um presidente americano não tão positivo do ponto de vista de investimentos permanentes dentro desse contexto. Então, acho que também
é um conflito que é modificado e é transformado de acordo com os ares e os sabores internacionais, né? Não trata-se apenas definitivamente da Ucrânia e da Rússia, mas de uma série de outros países. Então, o que a gente pode imaginar agora é torcer, eu diria, para que seja um mecanismo de negociação ucraniano a ideia de que eles não aceitam nenhum centímetro de perda territorial, Uhum. e que, caso isso aconteça, eles tenham uma negociação, porque se resolverem insistir nessa história, eu não conheço análise de nenhum lugar, assim, né, da esquerda, da direita, da Rússia, dos Estados Unidos, que dizem que há uma expectativa factível da Ucrânia terminar esse conflito efetivamente retomando o que seria esse território. Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria aproveitar que você me deu a deixa, o Branco, para trazer uma pergunta aqui de um espectador nosso. Pessoal, mandem aqui superchats, as suas perguntas em superchat, enfim, para a gente trazer aqui no programa. O perfil Perfect Kiss manda aqui o seguinte questionamento. Brancoli, o complexo industrial bélico dos Estados Unidos não quer o encerramento da guerra. Poderia comentar os interesses econômicos desse complexo estadunidense na guerra? Bom, agradecendo a pergunta, uma pergunta importante. É curioso isso, né, Anderson? Durante muito tempo existia um debate por parte de alguns grupos dessa influência. E isso foi tratado durante um tempo de maneira um pouco bizarra, como se fosse uma espécie de teoria da conspiração, né? Como se é, empresas, indústrias não tivessem um impacto tão grande nas decisões políticas que nos Estados Unidos. Isso, obviamente, já caiu. Acho que a pergunta faz muito sentido nesse sentido, dentro dessa lógica, né? Os Estados Unidos se movimentam politicamente, influenciados de maneira muito potente pela indústria, por barões ligados ao petróleo e coisas parecidas. Não se trata efetivamente de uma espécie de jogo de marionetes em que essas pessoas controlariam o governo, mas a própria dinâmica de funcionamento dos Estados Unidos, onde, por exemplo, o lobby é autorizado e é legal, e faz com que congressistas e o presidente sejam influenciados por indústrias diferentes. E acho que aqui o ponto central da indústria de armas é reparar o que elas se beneficiariam desse processo. Se a gente olhar os últimos meses, se a gente pensar os últimos 2 anos, né, de conflito, as ações das grandes empresas Lockheed Martin, coisas parecidas dos Estados Unidos de arma, vem aumentando, vem crescendo. Isso, obviamente, se dá para uma expectativa de que os Estados Unidos estão gastando bilhões de dólares para armar os ucranianos. Isso vai demandar muito tempo, então você tem uma expectativa de venda aí em larga escala. É, a gente não tem ainda declarações públicas, até porque esses caras ligados à indústria armamentista ficam muito, né, nas sombras ali. A gente não tem declaração de um cara falando, não, tem que ter guerra ou algo parecido. Mas, assim, fazendo um cálculo muito tranquilo e básico, imaginando que o objetivo final da indústria de armamento é ganhar dinheiro, e imaginando que tem uma variável que garante que você vai ganhar mais dinheiro de maneira permanente, né, imaginando uma guerra que não acabe, me parece bastante factível imaginar que esse processo é influenciado e que Trump certamente sofre ali ligações diárias por parte desses indivíduos, dizendo, olha, esses armamentos são produzidos inclusive nos Estados Unidos, né, made in America, não é nem importado da China, então um circuito muito perverso, né, em que a morte, que a destruição, que a violência, principalmente contra civis, é abastecida desse tipo de elemento. A gente tem artigos acadêmicos e livros importantes tratando disso, não é uma teoria da conspiração ou algo parecido. E reparem, Anderson, como é que a coisa fica ainda mais perversa. É, Agora, com essa suposta ou tentativa de retirada dos Estados Unidos da Ucrânia, com Trump pelo menos dizendo que vai reduzir, a indústria armamentista global ela não opera no vácuo. As empresas que mais cresceram na Alemanha nos últimos 6 meses foram empresas ligadas a armamentos, em parte porque tem uma expectativa de que a Alemanha vai ter que começar a produzir material para substituir os americanos. Então, vira também um negócio transnacional em que, reparem, vira uma dinâmica de planilha de Excel, né? As pessoas estão olhando ali quanto vão faturar ou algo parecido e, obviamente, ignorando ou botando em segundo plano a escala da destruição humana ou algo parecido. Então, de Elon Musk a Lockheed Martin, está todo mundo muito interessado, de certa forma, em que os Estados Unidos continuem gastando bem para a indústria armamentista e garanta aí esse fluxo contínuo. Quem não entra nesse comércio de instrumentos bélicos é o Brasil, né, o Branco? Infelizmente, o que a gente vê em relação à Avibras, que é a principal empresa de defesa que produz armamentos, produz munições, é um processo de desgaste da empresa. A gente conversou ontem, inclusive, com o pessoal lá do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, em São Paulo. A empresa está
passando aí por um processo de reestruturação, os profissionais, os trabalhadores estão há mais de 2 anos em greve. A gente tratou desse caso aqui no Brasil, havia a ameaça de uma venda da empresa. A empresa não é uma empresa pública, mas o Estado brasileiro não atua no sentido de atender os trabalhadores e, enfim, estatizar uma empresa. A gente está falando de soberania nacional, quando a gente tem a principal empresa de armamentos com essa ameaça de ser vendida para um dono lá do exterior. Havia a possibilidade de um grupo australiano comprar a Avibraz, enfim, agora parece que um consórcio nacional que deve ter a posse da empresa a partir dessas negociações que estão sendo feitas, inclusive, com os trabalhadores, participação, inclusive, da Justiça do Trabalho. O Brasil é que parece que está absolutamente desinteressado nesse ramo da indústria bélica, lamentavelmente. Enfim, a indústria aqui no Brasil tem sido abandonada ao longo dos últimos anos, a verdade é essa. O Branco, voltando aqui para a nossa discussão a respeito dos temas internacionais, em meio a essas negociações que a gente vê lá no leste europeu, a Ucrânia, como você ainda citou há pouco, promoveu ataques com drones em território russo que destruíram boa parte da frota de aviões de guerra do país. Fala-se em algo próximo aí de 1/3 das aeronaves russas destruídas. Mas isso, claro, dentro daquela guerra ali de informações que a gente conhece bem. Os russos admitem as perdas e acusam os Estados Unidos de oferecer informações de inteligência para esses ataques ucranianos. Em outro front, a Ucrânia atacou a ponte da Crimeia, que liga a península ao território russo, com bombas submarinas, afetando fortemente a estrutura da ponte. Por outro lado, os russos quebraram um recorde também no último domingo, fizeram o maior bombardeio de drones da guerra até esse momento, com 472 projéteis lançados contra o território ucraniano. O Brancoli, eu queria focar nessas ações mais do exército do Volodymyr Zelensky. O que é que esses ataques bastante efetivos da Ucrânia representam? Eles demonstram aí uma certa fragilidade da Rússia em se defender depois de mais de 3 anos de conflito? Olha, certamente. A gente está falando, Anderson, de, eu diria, a ação assimétrica mais importante do ponto de vista de efetividade dos últimos 20 anos, né? A movimentação que a Ucrânia consegue fazer em território russo é uma movimentação de inteligência, não se trata de uma invasão militar no sentido clássico, né? Não tem um batalhão de tropas ucranianas que entraram na Rússia. O que acontece é que, ao longo dos últimos 15 meses, forças de inteligência ucranianas entraram em território russo, alugaram galpões, onde dentro desses galpões eles conseguiram fazer a importação, ilegal, obviamente, de material para montar esses drones. Né? Isso aconteceu durante meses. Parte, né, obviamente, já começa a ter acesso a esse tipo de informação, parte, inclusive, dessas estruturas onde estavam sendo montados, esses galpões próximos ali, às vezes, de centros do exército russo ou algo parecido. E aqui tem uma falha de inteligência russa, mas tem que lembrar que estou falando de um país também continental, gigantesco, com fronteiras muitas vezes porosas. Então é difícil você garantir, até porque você não está entrando com mísseis gigantescos, né? Esses drones entraram com peças, eles entraram separados, foram montados em território russo, e os explosivos eram explosivos relativamente comuns, que podem ser usados, por exemplo, na mineração e coisa parecida, não era algo muito sofisticado. Esses drones, então, foram montados em uma espécie de caixas de madeira e usando o serviço de entrega de uma empresa russa, ou seja, eles contrataram como se fossem casas pré-fabricadas, eles fizeram com que esses caminhões se espalhassem pelo território russo. Está falando de, por exemplo, bases a mais de 4.000 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, e com acesso remoto, né, depois que esses operativos já tinham voltado, você tem o ataque realizado por esses drones, né, e aí ele é muito efetivo. Quais são as consequências imediatas agora, Anderson? Você bem coloca, a gente ainda está avaliando, porque dentro de um conflito a informação fica, né, muito balanceada, os ucranianos vão, obviamente, exagerar o que eles destruíram, enquanto os russos vão minimizar, mas os vídeos que foram liberados, a gente teve principalmente aviões bombardeios, dos grandes, que eram utilizados para esse tipo de movimentação. O Tupolev, coisa parecida. Né? O problema desse tipo de avião é que dificilmente, pelas sanções que a Rússia está passando agora, eles vão conseguir ser reparados de maneira satisfatória. Lembrando que tem aviões da época da União Soviética que funcionam muito bem, né? Do ponto de vista tecnológico, tal como aquele fuzil AK-47, ele tem mecanismos aí de duração bastante potentes. Então, eram aeronaves que funcionavam, não eram velharias,
mas a capacidade de reconstrução dessas aeronaves agora vai ser bastante grande. É, Então, do ponto de vista imediato, a gente tem uma perda russa nesse sentido, de capacidade de resposta, de bombardeios, e tem, obviamente, o impacto moral, né? Tem uma dinâmica em que eu lembro que esses ataques eles são realizados menos de 24 horas antes da retomada dos acordos de paz que a gente conversava anteriormente. O timing, obviamente, não é coincidência. Tem a ideia de representar força ou algo parecido, né? Ao mesmo tempo que tem a campanha militar, quem acompanha as redes sociais viu que tem uma campanha midiática, né, da Ucrânia soltando vídeos que pareciam filmes assim da Marvel, uma coisa explosiva com inglês, né? Então você imagina, você solta um vídeo em inglês, você não está querendo para a população ucraniana, você está querendo mostrar para o mundo ou algo parecido. Agora, um ponto que me parece que chama atenção, Anderson, que a gente tem que levar em consideração ao longo dos últimos anos do conflito entre Ucrânia e Rússia, se decretou algumas vezes o colapso da economia russa, que os russos não conseguiriam fabricar munição, que os russos não teriam soldados suficientes. Olha, uma revista ocidental, a The Economist, né, liberal pra caramba, então não poderia ser acusada aí de uma imprensa amiga da Rússia, disse que a Rússia, de certa forma, provou ao mundo que não, pode continuar lutando. Conseguiu parcerias com outros países, Coreia do Norte, um pouco com a China e também com a Índia, para garantir escoamento do petróleo e do gás. Está produzindo munição, conseguiu mobilizar tropas, então tem gente ainda. Então, eu acho que é um ataque relevante, um ataque potente, um ataque que o Zelensky pode usar para argumentar que, diferente do que o Trump acusou ele, a Ucrânia ainda tem algumas cartas na manga, né? O termo que o Trump usa é esse: vocês não têm cartas nenhuma, estou numa mesa de pôquer sem cartas. Não, tenho cartas aqui, ainda tenho coisas para fazer. Agora, o tempo está ao lado dos justos, a verdade é essa. Né? Os justos têm demonstrado que podem continuar esse conflito durante mais tempo, enquanto a Ucrânia depende não só da capacidade de mobilização de forças ucranianas, a gente está falando de um país muito menor do que a Rússia, mas também da boa vontade de países europeus e norte-americanos para continuar lutando. A Ucrânia não consegue lutar sozinha do ponto de vista militar. Então, me parece que a Rússia sofre o baque, é um ataque importante, é relevante, a gente está falando de né, um ataque quase cinematográfico nesse sentido, mas eu tenho minhas dúvidas se isso a longo e médio prazo vai representar a capitulação russa. Me parece que eles vão conseguir adaptar esses processos e, de alguma maneira, continuar o esforço de guerra agora de maneira mais enfraquecida. Né? tá certo. Ô, Branco, eu queria mudar de assunto aqui e tratar desses dois episódios mais recentes envolvendo bolsonaristas aqui no nosso país e que tem, obviamente, repercussão internacional. Primeiro, essa permanência prolongada do Eduardo Bolsonaro, o deputado que se licenciou do cargo lá nos Estados Unidos, denunciando aí os abusos do judiciário brasileiro por lá. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, abriu um inquérito, a Procuradoria-Geral da República pediu e o STF abriu um inquérito para investigar a atuação do parlamentar, do deputado bolsonarista lá nos Estados Unidos. Branco, o que a gente pode dizer sobre essa estadia do Eduardo Bolsonaro por lá? Ele deu aí uma longa entrevista para a revista Veja, publicada no último fim de semana, onde chega a dizer que aceitaria ser presidente da República ou aceitaria uma candidatura à presidência no ano que vem. O que a gente pode dizer sobre essa estadia dele lá nos Estados Unidos, o que isso representa até do ponto de vista diplomático? Olha, Anderson, o Eduardo Bolsonaro sempre foi o filho do presidente com maior conexão internacional, né? Ele foi presidente da Comissão de Defesa e Relações Exteriores da Câmara, era alguém que tinha muitas relações com parlamentares não só dos Estados Unidos, mas da Argentina, da Espanha, né? Era considerado, inclusive, por parte, eu diria, dessa infraestrutura da extrema-direita, como uma espécie de embaixador informal do Brasil dentro desse contexto. Eu lembro, inclusive, que o grande encontro da extrema-direita, CEPLAC, que acontece no Brasil, quem organiza é o Eduardo Bolsonaro. Eu escrevi sobre isso, né? Até você gentilmente fez uma divulgação quando a gente lançou o livro dentro desse contexto, e acho que quem tem interesse pode procurar esse material que eu tenho produzido, um dos argumentos que a gente pode fazer de maneira potente é que a disputa pela democracia no Brasil deixou de ser apenas sobre o Brasil. Isso envolve atores como Javier Milei e Donald Trump e os congressistas americanos, Viktor Orbán, eu lembro, né? O Bolsonaro foge para dentro da embaixada da Hungria quando achava que ia ser preso pelo STF, numa tentativa de buscar asilo, depois volta. Então, essas redes transnacionais são muito potentes, por duas grandes razões. Né? A primeira é que o Eduardo vem usando de maneira bastante potente nos Estados Unidos,
Isso mantém ele dentro de um debate como um ator político relevante, como alguém que tem que ser ouvido, como alguém que está na imprensa de maneira diária. Faço convite para a gente reparar quantas entrevistas o Eduardo deu ao longo dos últimos anos e quanto ele deu nos últimos meses. Eu tenho certeza absoluta que o Eduardo Bolsonaro deu mais entrevistas relevantes nos últimos 2 meses do que ele deu somados nos últimos 4 anos. Né? Ele está dentro dessa linha de frente, se apresentando, de certa forma, também como uma possível substituição ou liderança substitutiva, caso o pai dele não possa concorrer, tudo indica, esse processo não está articulado para esse tipo de movimentação. Então tem uma dimensão midiática, performática, que é relevante, ainda mais na política dos dias de hoje. Acho que o segundo ponto relevante que vale a pena chamar é que os Estados Unidos, diferente do Brasil, onde a política externa está muito concentrada na mão do presidente, né, em que, no contexto brasileiro, quem toca, no final das contas, a política externa é o governo federal, do executivo, com Lula, e ali chancelado pelo Itamaraty, pelo Ministério das Relações Exteriores. Nos Estados Unidos, o congressista, o equivalente a um deputado federal, tem capacidade de implementar leis que têm punição, que geram punição contra países considerados rivais dos Estados Unidos. E aí, nisso que o Eduardo Bolsonaro está apostando, de que Trump provavelmente nem sabe o que está acontecendo, das vezes que ele foi perguntado de Bolsonaro ao longo dos últimos meses, ele fala, great guy, cara legal, mas assim, ninguém nem sabe o que está acontecendo. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado, é um cara interessado na América Latina, ele está de olho nessas histórias, mas ele também tem outros problemas. Mas abaixo dele, os congressistas, então a gente tem 3, da Flórida, um do Michigan e um Tennessee, que por razões diversas, desde do caso, no contexto da Flórida, tem a ver porque tem muito brasileiro, descendentes de brasileiros morando por lá, então esse cara acredita que é um grupo importante para ele angariar votos. Em outros casos, questões ideológicas mesmo, esses caras podem propor leis para tentar punir o Brasil por estar no que eles acusam ser cerceamento de opiniões pessoais e coisas parecidas. A mais importante, Anderson, é uma lei chamada Lei Magnitsky, que foi criada para lidar com a Rússia. Né? O nome leva de um político russo que teria sido morto pelo governo Putin. E a ideia é que você pode escolher lideranças nesses países para serem bloqueados de qualquer sistema financeiro, político e econômico ligado aos Estados Unidos. A ideia é que isso seria usado contra o Alexandre de Moraes, né? Contra o presidente da primeira turma do STF, né? contra o ministro do STF. Essa lei Magnitsky é tão pesada, Anderson, que, por exemplo, você fica proibido de ter qualquer conta em banco que tenha relação com os Estados Unidos. Ou seja, todos os bancos hoje em dia, inclusive bancos nacionais. Não, o Banco do Brasil opera nos Estados Unidos. Você tem a proibição de cartão de crédito, você não pode entrar nos Estados Unidos, coisas parecidas. Então, isso cria, obviamente, um impacto. E a gente imagina que figuras que talvez terão que julgar algo parecido no futuro, talvez não tenham a mesma disposição de comprar essa briga. Né? Pode ser que dizem, na imprensa tem circulado que o Alexandre de Moraes diz, bom, não vou poder ir mais para a Disney, tem feito um pouco de pouco caso nessa história. Mas a gente pode imaginar que outros ministros poderiam falar, olha, será que eu quero comprar essa briga? Será que vale a pena entrar nessa história? Lembrando, tem ministro do STF declarados, tem casas nos Estados Unidos, tem relações muito próximas com aquele país. Então, viram instrumentos de pressão, viram um ponto importante. E acho que, não sei se a gente vai ter tempo para conversar, me parece que é algo parecido com o que a Carla Zambelli quer fazer agora, só que em território europeu, né? É o que a gente vai tratar agora, viu, o Branco? Essa surpresa para um total de 0 pessoas, né? Dadas as condições e a postura das autoridades da justiça aqui no nosso país em relação à deputada Carla Zambelli, que anunciou ontem que deixou o Brasil, está nesse momento nos Estados Unidos para um tratamento médico, segundo ela, e que na sequência vai embarcar para a Itália, país no qual ela tem cidadania. A Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal naquele caso envolvendo o hacker Walter Delgatti, expliquei inclusive ainda há pouco na entrevista com o Mauriase. O Branco parece que deu mole e o STF ao deixar a Carla Zambelli de posse do passaporte dela após essa condenação. Eu queria que você falasse sobre os impactos políticos e diplomáticos desse episódio. A PGR pediu, inclusive, a prisão preventiva da deputada. Ela pode ser presa pela Interpol caso o Brasil faça o pedido, mesmo tendo cidadania italiana, caso ela chegue lá à Europa? Vamos lá, Anderson. Primeiro, concordo contigo, teve aí um deslize muito potente, até porque o passaporte da Carla Zambelli já tinha sido apreendido no primeiro momento, depois ele é retornado.
né? Mas o argumento, acho que o STF vai usar, e já tem usado um pouco nos canais oficiais, é que ela saiu do Brasil sem um passaporte, né? Ela, na verdade, atravessa pela fronteira é, terrestre, em Foz do Iguaçu, para a Argentina, é, o Paraguai, não tenho certeza, mas de lá ela pega um voo para os Estados Unidos. Então, ela não precisava do passaporte nesse contexto. E lembrando, imaginando que figuras bolsonaristas têm aí poderes econômicos bastante potentes, ela poderia também ter pegado, sei lá, um jatinho, por exemplo, num aeroporto privado e fugir nesse contexto. Então, o erro não estava nem tanto, eu diria, em retornar o passaporte, mas não ter uma busca ativa garantindo onde é que ela está a todo momento, né? Talvez tivesse que ter mobilizado aí um ABIN ou algum tipo de atuação militar mais específica para garantir que ela não faça essa fuga. Imaginando que isso, inclusive, pode ser replicado por outras figuras do bolsonarismo, né, que já deram indícios que gostam de fugir dentro desse contexto. Pensar figuras como Alan dos Santos e o Paulo Figueiredo, que estão nos Estados Unidos fugidos nesse contexto. Mesmo cidadã italiana, a Itália não tem um dispositivo legal que garanta a ausência de extradição, como acontece no Brasil. Né? O Brasil tem como dispositivo legal um procedimento em que, se você for cidadão nato brasileiro, você não pode ser extraditado do Brasil para responder por um crime em outro país. Né? Você está garantido essa proteção. Isso não acontece na Itália. Então, o que poderia acontecer, caso se confirme que ela tem essa cidadania italiana e que ela vai sair agora, ela está na Flórida, né? Ela vai para a Itália, caso a PGR declare que, né, determine a prisão preventiva, ela entra na lista da Interpol, porque ela é considerada, então, oficialmente foragida, e aí vai entrar uma disputa jurídica e política para esse tipo de extradição. Eu lembro que quem está hoje no poder na Itália, né, Merloni é uma liderança política de extrema-direita, né? Mais pragmática, eu diria, do que outras figuras, mas ainda assim extrema-direita. A Merloni tem como mote de campanha Deus, Pátria e Família. Algo muito parecido, tenho certeza, né, que quem está acompanhando a gente já ouviu por essas bandas de cá. Então tem uma relação. O ponto central é, se a Zambelli for para a Itália, é, e estiver incluída nessa lista da Interpol, do ponto de vista jurídico, ela pode sim ser extraditada. Né? A Itália não proíbe. Agora, o ponto central é, esse processo ele nunca é mecânico e científico e meramente jurídico, ele envolve dimensões políticas. Então, se a Itália soberanamente não resolver entregar a Zambelli, caso ela vá para a Itália, caso ela tenha efetivamente cidadania italiana, não tem muito que o Brasil possa fazer, né? Então é É, algo para se colocar. Eu diria que, e aí a ideia é que a Zambelli ela usaria também a Europa como caixa de ressonância, que ela fala isso, inclusive nessa entrevista que ela dá para uma rádio bolsonarista ontem, em que ela quer usar a Europa como um centro para tratar das ameaças à democracia e outro tipo de acusação. E aí lembro, né, Anderson, como você bem colocou, ela está sendo presa, ou não seria presa, não está sendo acusada por coisas que ela escreveu, que ela falou. Ela está sendo acusada, por um lado, de ter perseguido um homem nas vésperas da eleição armada, né, naquela cena bizarra e dantesca, e como você bem coloca, do outro lado, por ter patrocinado uma ação de um hacker para dentro do Sistema Nacional de Justiça para ganhar ali, dar combustível para o bolsonarismo, que naquele momento estava acampado nas, uh, nas quartéis e coisas parecidas. Então, não tem nada de opinião nessa história. São atos antidemocráticos que, de alguma maneira, estão sendo punidos agora. uhum. Mas, para encerrar, acho que só fechar esse ponto, Anderson, Zambelli, Eduardo Bolsonaro são casos diferentes, mas eles dão para a gente indícios importantes. A extrema-direita, quando acuada, ou essas lideranças, elas rapidamente encontram subterfúgios para sair do país. Coisa que é bastante diferente, eu diria, de grupos mais a centro e à esquerda, que aceitaram ser presos, né, quando foram acusados, por exemplo, na Lava Jato, coisa parecida. Lembro que o atual presidente da República, mesmo declarando que se comprovou depois que quem havia julgado ele tinha lado nessa história, o Sérgio Moro, aceitou ser preso. Ficou, né, um tempo bastante considerável preso. Então, me parece que para quem está interessado nesse circuito transnacional da extrema-direita, tem um indício muito importante de que, e aí acho que a figura principal é o ex-presidente Jair Bolsonaro, pode sim fugir caso veja que a prisão está se aproximando. Então, algo tem que ser feito, porque senão fica essa sensação de que a gente tenta punir, o sistema internacional, o sistema nacional brasileiro tenta punir, e na primeira oportunidade pega um jatinho, vai embora e fica falando besteira no exterior. Né?
Só para a gente arredondar aqui definitivamente esse episódio. Então, caso, obviamente, o nome da Carla Zambelli vá para a lista da Interpol, você deixou claro que ela pode ser presa na Itália mesmo com a cidadania italiana, mas essa decisão de prisão passaria por uma autorização da própria Giorgia Meloni? A primeira-ministra teria de autorizar essa prisão? Ou, imagino que a figura do presidente, eu te confesso que eu nem sei quem é o presidente da Itália, lá um sistema parlamentarista, mas essa decisão passaria pela Giorgia Meloni, pelo primeiro-ministro ou pelo presidente? Como é que se daria isso? Juridicamente, não. É uma decisão do Ministério da Justiça italiano. Só que, do ponto de vista político, é claro, é notório que esse processo é influenciado por dimensões políticas e decisões ligadas ao executivo. Então, ela juridicamente não poderia mandar que não garanta, não leve a Carla Zambelli para o Brasil. Agora, ela, de maneira muito clara, de maneira potente, e ela já faz isso em outros casos, ela pode, por exemplo, pedir para o Ministério da Justiça sentar em cima do processo e não aplicar. Né? Então, não, a gente está olhando aqui que vou dar para fazer ou algo parecido. Então, não é meramente um exercício jurídico nesse sentido, ela tem influência. E aí, dentro desse cálculo, se ela decidir que vale a pena comprar essa briga com o Brasil, ela tem sim os poderes para impedir a extradição daquela Zambelli. Tá certo. O Branco, eu queria seguir aqui no nosso papo, trazendo, falando ainda, a gente falou há pouco dessa ida da Zambelli para os Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro está por lá, eu queria continuar tratando dos Estados Unidos, porque falando agora dessa situação envolvendo o Elon Musk, né? Ele que resolveu ontem chutar o pau da barraca e criticou fortemente o governo do Donald Trump, do qual ele fazia parte até semana passada, enfim. O bilionário chamou de repugnante, escandaloso e eleitoreiro o megaprojeto de lei orçamentária que o presidente estadunidense está promovendo lá no Congresso. Abre aspas, sinto muito, mas já não aguento mais, fecha aspas, publicou o bilionário em sua rede social X, dias depois de deixar ser um dos conselheiros mais próximos do Donald Trump. Abre aspas, esse projeto de lei de gastos do Congresso, enorme, escandaloso e eleitoreiro, é uma abominação repugnante. Os que votaram a favor deveriam sentir vergonha. Sabem que erraram. Eles sabem. Fecha aspas, disse aí o Elon Musk. Ele afirmou ainda, o Branco, que o texto irá aumentar o déficit orçamentário em 2,5 trilhões de dólares, cerca de 14 trilhões de reais. Segundo o Elon Musk, isso sobrecarregará os americanos com uma dívida esmagadoramente sustentável. Por fim, o bilionário declarou que o Congresso, que tem maioria republicana, está levando os Estados Unidos à falência. Branco, ele parece que o Trump aí está adotando aquela estratégia que, inclusive, é defendida pela esquerda em muitos países, né, de ampliar os investimentos públicos. Enfim, como é que você avalia esse desabafo, digamos assim, do Elon Musk atacando o Donald Trump? Que leitura pode ser feita disso? Olha, só me parece que ele percebeu que ele gastou parte importante do capital político dele dentro dos Estados Unidos para um governo que, nesse momento, não, vai operacionalizar e vai aplicar práticas que ele considera não tão interessantes. Né? O Musk ele reforçava que o governo devia acabar com os investimentos em uma série de espaços, né? Ou seja, reduzir o gasto e apenas focar em áreas estratégicas, que para ele envolvem basicamente defesa, investimento em inteligência artificial, e coisas, lançamento de foguetes, coisas parecidas, né? Eu lembro que durante muito tempo empresas do Musk foram consideradas por parte de cidadãos americanos como empresas interessantes, né? A Tesla, que é esse carro de carro elétrico, era usada à torta e à direito dentro dos Estados Unidos, inclusive por grupos progressistas. Hoje em dia, quem tem Tesla na Califórnia, por exemplo, coloca um adesivo atrás, ó, comprei antes de saber que ele era nazista, ou algo parecido. Então a imagem ficou muito arranhada dentro desse tipo de contexto, dentro desse tipo de movimentação. E me parece que, não vou chamar de ingenuidade, mas imaginar que o governo Trump iria abrir mão de um recurso valiosíssimo, que é usar, né, dinheiro e orçamento público para promover desenvolvimento industrial, não ia acontecer. O argumento do Musk não é de que o Trump não deveria gastar dinheiro público para as áreas, mas para ele está gastando demais. Tanto que o nome dessa lei, né, é Big and Beautiful Bill, né, a lei grande e linda, uma coisa meio trumpista louca. Assim. Então, de certa forma, a gente está vendo, eu diria, esse lado dos tech bros, né, como a imprensa americana chama, esse pessoal ligado à tecnologia,
como o Elon Musk, Mark Zuckerberg, figuras do tipo, um certo descolamento agora do que seriam essas práticas ligadas ao Trump. Agora, do ponto de vista formal, eu diria, Musk continua com acordos bilionários com o governo americano, ele continua sendo uma voz importante da extrema-direita, né, com discursos, por exemplo, transfóbicos e misóginos em diversos contextos. Ele continua usando a ferramenta, o X, né, o antigo Twitter, como uma plataforma de um eco, um processo de eco e ressoamento de discursos da extrema-direita. Então, está bravo com o Trump, eu diria, porque ele está implementando políticas econômicas que para ele não são tão interessantes, mas do ponto de vista prático continuam ainda aliados e muito próximos. A ver como é que o Trump vai reagir a esse bom tweet que você acabou de ler. Né? Ele diz, olha, não aguento mais, são uma baixaria. E um ponto interessante, né, que eu acho que vale a pena a gente olhar do ponto de vista político. O Musk vem, desde o início do governo Trump, promovendo um sistema em que ele investe dinheiro e ele coloca dinheiro, o que é legal do ponto de vista de investimento nos Estados Unidos, investimento é o termo para isso, em campanhas políticas. Ele, por exemplo, ameaçou candidatos que não votassem a favor de Trump, dizendo: vai ter eleição daqui a uns meses, eu vou pagar para o teu concorrente, eu vou pagar para um cara republicano que queira roubar a sua vaga nas primárias. E ele, num tweet subsequente a esse que você acabou de ler, ele diz: a gente vai ter que tirar esse pessoal daqui a uns anos. Né? A gente vai ter que investir nesse processo. É um mecanismo bizarro que é autorizado por lá, que é a ideia de que se você tiver muito dinheiro, você pode doar diretamente dentro de um contexto de investimento mesmo, né? Não é doação para esse tipo de ator. Então, eu ficaria de olho também, acho que é um ponto interessante a gente observar se figuras como Musk não vão querer começar a patrocinar aí republicanos que tenham ideias mais próximas da dele. Né? Sem dúvida alguma. Eu considero que o Trump deve fazer vista grossa aí para essas críticas que ele recebeu do Elon Musk diante da importância que essa figura tem, inclusive para a eleição dele. O Elon Musk é um dos grandes financiadores da campanha do Donald Trump, foi, enfim, pôr lá um cargo, uma secretaria importante no governo Trump. A secretaria foi criada, inclusive, só para o Elon Musk ocupar. Enfim, para a gente fechar aqui, o Branco, ele continuando ainda nessa situação envolvendo os Estados Unidos, o presidente Trump assinou ontem um decreto que dobra as tarifas de importação sobre aço e alumínio e derivados no país. As taxas vão passar de 25% para 50% e entram em vigor já nesta quarta-feira. No texto, o governo dos Estados Unidos afirma que o objetivo da medida é garantir a segurança nacional. O Reino Unido, que recentemente chegou a um acordo comercial com os estadunidenses, é a única exceção. As tarifas vão continuar em 25% lá para o Reino Unido. Esse decreto atinge em cheio o Brasil, né, o Branco, que é um dos principais exportadores de aço e alumínio para os estadunidenses. O Trump parece meio perdido, viu, o Branco, em relação a esse tarifaço, porque ele anuncia altas tarifas, depois recua, depois volta atrás do recuo, enfim. Que tipo de estratégia o Trump adota com essas altas tarifas e que reflexo isso, especialmente essa situação envolvendo aço e alumínio, pode ter no comércio dos Estados Unidos com o Brasil? É possível esperar uma reciprocidade do nosso país em relação a essas tarifas estabelecidas que foram enormemente ampliadas? O IPEA lançou uma pesquisa há umas semanas atrás, imaginando se tivesse um aumento de diversas escalas dessas tarifas, que se impactaria ao governo brasileiro, à economia brasileira. O impacto é bastante considerável. Né? O Brasil vende muito aço e ferro para os Estados Unidos, isso teria impacto não só na indústria ligada ao aço, mas a toda a cadeia produtiva, né? Porque envolve desde o indivíduo que está no caminhão levando o material, o pessoal que faz o processo de revenda. Então, é uma cadeia que vai ser disruptiva, ela vai sofrer dentro desse processo, então vai ser muito ruim para o Brasil dentro desses tópicos. O Brasil tem adotado uma política que tem sido, me parece, bastante acertada, que não é responder automaticamente aos Estados Unidos na mesma moeda. A ideia de, você colocou aqui 25 contra mim, eu vou colocar agora 25 contra um outro produto seu. A ideia é estabelecer negociações específicas, o que vem funcionando. Eu lembro que quando o Trump declara aquele dia do tarifaço global, o Brasil está na lógica dos países que menos recebem a tarifa. Né? Mas, do ponto de vista prático, Anderson, a imprensa americana até criou um termo para isso, que é TACO, que é Trump Always Chicken Out. Trump sempre amarela. E parece que ele ficou sabendo da história, ficou bravo. Uma jornalista pergunta para ele, né, ter chamado ele de amarelão numa história dessa,
Porque, como você bem coloca, há uma dinâmica de idas e vindas nesse processo, né, em que aumenta-se a tarifa, depois volta, promete para o Brasil que não vai aumentar, mas depois volta. É, Se eu fosse apostar, lendo analistas que estão mais próximos do cenário político americano, me parece que o Trump não tem muita certeza sobre as tarifas e ele vai escutando de assessores e de lideranças de industriais ao longo do tempo. E aí, ao tomar dessas decisões, não se trata aí de um cálculo de uma imagem que ele está pensando a longo prazo. Existem Uhum. quase decisões né, que são feitas ali ao dia a dia dentro desse processo. Então, ele declara algo hoje que amanhã ele vai voltar atrás ou algo parecido. Agora, essa dinâmica errática é um desastre para a economia global e iremos sofrer para esse processo. O Brasil depende muito de venda para os Estados Unidos. Imaginar que essas dinâmicas vão ser implementadas ou podem ser implementadas, mesmo por um curto período de tempo, isso vai impactar e vai gerar problemas para a gente, sim. Não é isso. Fernando Branco, eu quero agradecer aqui a tua presença mais uma vez conosco no Faixa Livre. Obrigado por fazer esse papo sobre temas importantes aí do quadro internacional. Espero que a gente possa voltar a conversar em breve aqui no programa. Um bom dia para você e um grande abraço. Bom dia, meu caro. Um abração para todos. Até a próxima. Conversamos aqui com o Fernando Brancoli. Fernando Brancoli, que é professor de geopolítica no Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, falando sobre essas situações aí envolvendo os Estados Unidos,